Olá, boa noite. Eu sou o Babalorixá Breno de Logoedé e últimos dias atrás eu fiz uma live porque eu fiquei muito revoltado com a fala de um ministro da República dizendo que odeia o termo povo negro, povo índio, né? E eu, como sacerdote de religião de matriz africana, não poderia me calar, né? E talvez o meu vídeo nem chegue ao ministro, mas não é a ele que eu estou me dirigindo. Estou me dirigindo à população brasileira, as pessoas que são brasileiros, né? E como eu falei no meu último vídeo, né, que nós somos um povo brasileiro, realmente somos um único povo brasileiro e que dentro desse único povo somos vários povos, né, com várias origens culturais, étnicas diferentes. E me propus a trazer para vocês livros, né, da literatura brasileira, da literatura nacional, que tratasse do tema negritude, povos de origem afrodescendentes, e que fossem livros genuinamente brasileiros, né? Que falassem da nossa cultura, que mostrasse para a nossa população. É preciso, nesses momentos, a gente parar para refletir sobre a nossa identidade cultural, refletir sobre a nossa situação como um povo, né? Um povo multi diversificado, culturalmente diversificado, certo? E na última live eu tinha trazido um tema que era o Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, que falava da negritude e da homossexualidade. E hoje eu me propus a trazer um outro autor muito mais conhecido, né? Monteiro Lobato. Acho que todo mundo, né? Eu, quando era criança, quando assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, como eu me deliciava com aquelas coisas, né? E Monteiro Lobato, ele, né, é uma figura um pouco polêmica, não estou julgando, né, porque para analisar a gente teria que voltar ao tempo dele, à história dele. Mas no tempo dele, né, ele havia uma ideia, né, que a gente pode chamar de teoria do embranquecimento. O que foi a teoria do embranquecimento, né? Então, após a libertação dos escravos, o governo brasileiro e as grandes autoridades queriam o quê? Queriam apagar todos os traços da cultura afrodescendente no Brasil. Apagar, inclusive na cor da pele, né? O padrão deveria ser europeu. Até por isso incentivaram, facilitaram tanto as migrações dos europeus para cá e com todas as benesses e facilidades, inclusive suas passagens pagas e navios aportaram no Brasil com imigrantes brancos europeus, porque esse era o padrão da época, né? Monteiro Lobato, ele no ano de 1926, ele conseguiu publicar esse livro. O nome do livro chama-se O Presidente Negro. É um livro tão preconceituoso, tão abominável, que várias editoras não queriam, não aceitaram, inclusive editar o seu livro, publicar o seu livro. Nem nos Estados Unidos, que ele tentou primeiro, né, é uma obra de ficção, né, onde que se passaria nos Estados Unidos, onde haveriam três partidos, um partido dos homens, das mulheres e dos negros, né? E então esse é um romance, uma ficção que se passa, mas nem lá nos Estados Unidos, devido ao seu teor preconceituoso, né, racista, como eles falavam, né? Até mesmo porque Monteiro Lobato, nesse livro, aliás, é o único livro, o único romance adulto do Monteiro Lobato. Ele sempre escreveu para crianças as histórias do Chapeuzinho Vermelho, desculpa, Chapeuzinho Vermelho não, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e ali ele, né, falava, tem livros sobre as aventuras de Pedrinho, né, os trabalhos de Hércules. Até nisso ele, né, quando ele tratava da cultura europeia, ele
né, quando ele lançou um livro, Os 12 Trabalhos de Hércules, exaltando, né? Ele tem um livro para criança chamado Histórias de Tia Anastácia, onde tia Anastácia, que era a cozinheira do sítio, começava a contar histórias, e sempre no final da história ele colocava lá uma pitadinha de veneno, menosprezando, ridicularizando aquelas histórias da cultura da tia Anastácia por ser uma negra, né? Então, e essa teoria de embranquecimento do país chamava-se teoria eugenista, né? Eugenista, onde eles acreditavam que, seguindo todos aqueles protocolos, em 100 anos, em mais ou menos 3 gerações, todo o Brasil já estaria branco. Toda a pele da população já estaria branca. Nós já teríamos limpa. Mas graças a Deus e ao Orixá, nossa sociedade, nosso povo continua com marcas afrodescendentes. Na pele, na cultura, na religião, nós sobrevivemos e estamos aqui para não sair, né? Então, nesse livro, gente, Monteiro Lobato, O Presidente Negro, na época o nome era O Choque das Raças, né? Então, nesse livro, o Monteiro Lobato, ele narra uma história, e aí um negro consegue, né, ser presidente dos Estados Unidos. E aquilo gera uma polêmica muito grande, mas eles precisavam se livrar da marca negra. Então lá, supostamente no livro, eles fizeram vários processos de branqueamento da pele, as pessoas iam, tornavam suas peles brancas, então estava todo mundo branco. Mas tinha uma coisa que denunciava a afrodescendência da pessoa. O cabelo, né? E aí, gente, Monteiro Lobato foi muito perspicaz, porque sempre na mitologia, no simbolismo, cabelo tá ligado a ideias, né? Quando, por exemplo, a Medusa, apresentada na mitologia grega, aqueles cabelos de serpente, na realidade são pensamentos nocivos. Então, sempre na mitologia, no simbolismo, quando se fala de cabelo, está se falando de ideias, de pensamentos, né? Então, o Monteiro Lobato fala assim, mas mesmo assim, aquela sua população brancos, né? Todo mundo correu para tentar clarear a pele por processos medicinais, e aí tentaram clarear a pele, mas havia uma coisa que denunciava, que a medicina não tinha conseguido inventar, que era a questão do cabelo. Então, ele usa o termo cabelo encarapinchado, né? Então, o cabelo, ou seja, o cabelo, as ideias denunciavam a sua afrodescendência. E aí inventa-se, então, uma máquina, um grande cientista no livro inventa uma máquina para desencarapinchar os cabelos, né? E aí forma-se aquela fila de pessoas afrodescendentes para poder se igualar aos brancos e desencarapinchar o cabelo para fazer com que o cabelo se tornasse liso como os descendentes dos europeus, né? Os descendentes dos brancos. E aí forma-se aquela fila e todo mundo faz, e aquela euforia, agora toda a sociedade será branca. Só que tem uma coisa perversa, né? Quem passava por aquele processo de desencarapinchamento do cabelo ficava estéril, era esterilizado. Então o cientista usou o desencarapinchar do cabelo para esterilizar as pessoas. E aí as próximas gerações não haveria nenhum descendente de afrodescendente. Por quê? Porque todos os afrodescendentes estariam esterilizados. Sem que eles soubessem, né? Só se falou isso depois que toda a população estava esterilizada, aí que veio à tona a situação. É um livro muito gostoso de ler, né? Também tem romance no meio, tem algumas outras coisas. É um livro gostoso de ler, mas é um livro onde Monteiro Lobato coloca para fora, evidentemente, a sua teoria da eugenia, do embranquecimento, dessa vontade de fazer com que os afrodescendentes nunca mais se reproduzissem. Tá aqui, ó. O Presidente Negro de Monteiro Lobato. É literatura nacional. E aí, gente, né? Falando disso, de esterilização,
Eu acho que esse dado muitas pessoas não lembram, né? Lá por volta do ano de 1990, houve uma CPI no Congresso Nacional, uma CPI sobre a esterilização, né? Os parlamentares, né, haviam várias denúncias e os parlamentares resolveram instaurar essa CPI, por quê? 45% das mulheres brasileiras em idade reprodutora estavam esterilizadas. E eles começaram a pesquisar, fizeram aquela CPI e perceberam que houve muitas denúncias, as mulheres iam para o médico fazer para uma cesariana, para uma série de coisas, e os médicos acabavam esterilizando-as sem que elas soubessem, né? Descobria-se depois, não foi esterilizado, porque foi assim. Então tornou-se prática. E aí as pesquisas mostraram que a maioria dessas mulheres que estavam sendo esterilizadas eram mulheres negras e pobres. Negras e pobres. Então parece que a ficção se torna realidade. É uma sementinha, é uma ideia que se coloca num livro, que se dissemina pela sociedade e depois se torna realidade. Parece que a vida imita a arte, ou a arte antecipa, né? Videncializa o futuro e traduz em arte. Então, isso aconteceu no Brasil. Podem pesquisar no YouTube, tá lá. CPI da esterilização. Foi por volta do ano de 1990. E aí, para salvaguardar a mulher de não ser esterilizada sem o seu consentimento, sem que soubesse, né? Os nossos congressistas da época fizeram uma lei, questão da lei da esterilização, que para preservar o direito das mulheres, decretaram que a esterilização não poderia ser feita durante o parto, né? Então, se a mulher quer ser esterilizada, ela tem que vir depois, mas não pode ser durante o parto, né, da cesariana. Tem que ser uma cirurgia à parte. Também que se fosse um casal, ambos os cônjuges tinham que estar de acordo, né, e por escrito, manifestar por escrito, e que o Ministério da Saúde tomasse ciência e toda esterilização fosse comunicada ao Ministério da Saúde. Para que isso? Para salvaguardar o direito das mulheres pobres e negras de se reproduzirem, porque a sociedade branca, aristocrática, rica, culta, quer nos aniquilar, certo? Então, até inclusive, outro dia teve um juiz aí, acho que nos estados do sul, que mandou esterilizar uma mulher por ser pobre, por ser indigente, né? Mandou esterilizar. Então, parece que se a gente não relembra, não comenta, a gente corre o risco de esquecer certas coisas. Hoje, inclusive, tem parlamentares querendo acabar com essa lei da esterilização, porque falava assim, não, mas se vai fazer a cirurgia da cesárea, para que ela tem que voltar depois para fazer novamente? Já faz junto. Por que o homem tem que ser consultado, né? Por quê? Porque será que a gente pode realmente confiar na medicina, nos médicos? Será que todos os médicos são conscientes dos direitos, de respeitar os direitos do outro? Será que todos os médicos têm essa capacidade, essa empatia de olhar para o outro, para o seu paciente, para aquela mulher pobre, negra, e vê-la um ser humano? Eu acredito que muitos sim, alguns nem tanto, né? O dinheiro corrompe, certo? Então, esse livro eu trouxe para a nossa reflexão, para nosso aprendizado, né? Que a gente nunca possa esquecer a nossa literatura. Eu gosto muito de ler e agora eu decidi comentar livros, porque qualquer coisa, gente, que fale sobre a cultura afrodescendente diz respeito a mim. Diz respeito a mim porque eu tenho parentes afrodescendentes, porque eu me considero afrodescendente, eu tenho no meu DNA genes africanos e também sou de uma religião onde os meus deuses são afros, são negros, vieram do continente africano. Uma boa noite a todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários. Curtam, se inscrevam no canal para que a gente possa, para que eu possa perceber,
né? Os erros que, se eu tiver falado algum erro, me corrigir, responder alguma pergunta, até para que eu possa melhorar, né, os nossos comentários, as nossas lives. Sugiram livros, sugiram assuntos, tá bom? Muito obrigado, agradeço a atenção de todos e não se inscrevam. Curtam e se inscrevam no canal, compartilhem, divulguem, porque eu acho muito importante neste momento a gente parar para pensar. Pensar sobre empatia, se preocupar com o outro, valores humanos, respeito, amor. Nós não podemos ter um discurso do ódio. A gente não pode simplesmente dizer agora, queremos vingança, não, a gente tem que exigir respeito. Como babalorixá, como sacerdote, eu tenho que pensar no bem de todos, no bem comum. Que eu esteja bem, que o meu irmão esteja bem e que os descendentes dos nossos opressores também estejam bem. Porque a felicidade só vai estar plena quando todos nós estivermos bens, de mãos dadas, quando acabar a Covid, né? De mãos dadas, e aí a gente vai estar feliz, sorridente, se sentindo o único povo brasileiro provindo, formado por diversas outras culturas. Uma boa noite e muito obrigado. E eu quero ouvir a opinião de vocês. Deixe os seus comentários. Agradecido.